Já agora começo por agradecer os bolos que já me indicaram aí. Vamos lá então à segunda parte do pontapé de É canto. preciso explicar, os bolos não têm a ver com... Não dá, como ele faz anos exatamente. hoje. É Eu também não importante sabia. esclarecer isto. Nós aqui fazemos análise, não fazemos clubismo. E é importante esclarecer que os bolos não têm nada a ver com pastéis de Belém, nem com o que se passou ontem. Tem a ver com o meu aniversário também. Portanto, muito obrigado àqueles que neste momento já colocaram para aí bolos. Bom, vamos então à segunda parte, porque ficámos a analisar o Benfica e o Porto. António, vamos por o que me parece mais fácil. O Benfica e Guimarães. Não me parece ser assim tão mais fácil. Até porque o Benfica teve um jogo bastante complicado. Primeiro, realçar o facto do Vitória de Guimarães ter melhorado muito em termos de produção futebolística com a entrada do José Dedo de Peseiro. Coruscenses, O meu conterrâneo José Peseiro está a fazer aparentemente um excelente trabalho no Vitória. Gostei muito de ver o Vitória de Guimarães a jogar na Luz e gostei por uma razão. Mas há duas partes, não é? No início, onde o Benfica quase parecia que ia arrasar o Guimarães, e depois Nunca fiquei com essa na sensação. segunda parte. Nunca fiquei com essa sensação porque vi um Vitória sempre com gente capaz de jogar a bola na frente. É verdade que faltava uma referência na frente de ataque e eu continuo, já que se fala do Vitória de Guimarães e poucas vezes temos falado, continuo à espera de ver aquele que foi o jogador que me impressionou na pré-época, que era o Stupinhan. Tem marcado golos pela equipa B. Aparentemente, os treinadores saberão, não estará em condições de jogar ainda com regularidade pela equipa A. Mas porquê é que te faltava... impressionou? Porquê é que te impressionou? Porque pareceu um jogador rápido, com faro de golo, com capacidade. É verdade que é muito jovem ainda, mas pronto, fez, se não me engano, dois meios jogos pela equipa principal e não mais do que isso, portanto, não onde estar E os portanto, tu treinadores achas que é um todos. problema de falta de rodagem no jogador e de adaptação ao campeonato? Não sei. Eu não sei qual é o problema porque ele não joga. Portanto, isso aí é sempre uma questão. Nós não temos a capacidade de olhar para os jogadores e dizer este é bom, este é mau. Impressionou-me na pré-época, pareceu-me que podia vir a ser o titular da posição, mas a verdade é que nem com Pedro Martins, nem agora com José Peseiro joga. Portanto, alguma coisa se passará. Não sei se tem a ver com a maneira como ele treina, se tem a ver com a maneira como se não adaptou ao futebol europeu. Mas pronto, também não é relevante. Mas isto para dizer que o Vitória me impressionou. É verdade que faltava uma referência na frente de ataque, um avançado mais posicional. Era Rafinha, que geralmente é extremo, quem estava a jogar na posição de avançado de centro. Mas a questão é que o Vitória tinha na frente jogadores com capacidade, jogadores que sabiam jogar a bola. Rafinha, Eldon, o Sturgeon, o Mateus Oliveira, e tendo ali estes 4 jogadores no ataque com capacidade, que sabem o que fazer à bola, que respiram futebol, a equipa consegue sempre respirar atrás. E foi isso que o Vitória conseguiu sempre fazer. Criando assim dificuldades ao Benfica. O Benfica não conseguiu ser avassalador como já foi em alguns jogos e teve mesmo algumas dificuldades para eu não vi esse futebol arrasador que estás a dizer. Não, eu disse os primeiros minutos. O Benfica Mesmo nos primeiros minutos, enfim, depois viu o Vitória a reagir muito bem e também a chegar à frente em condições de poder marcar. E o Benfica acaba por desbloquear o resultado. Deve ter sido dos jogos mais difíceis que o Benfica teve nos últimos acaba por desbloquear o resultado de penalti, mesmo já em cima quase do intervalo. Na segunda parte, o jogo continua igual. O Vitória não se desequilibrou. O Benfica continuou a fazer... O Benfica tem uma vantagem relativamente à maior parte dos adversários. É que tem gente na frente com muita capacidade técnica para resolver jogos. E não é Jonas apenas. Não é só o Jonas. Tens o Jonas, tens o Servi, tens o Pizzi, tens o Zivkovic, tens o Rafa. E apesar de o Jiménez, que entrou depois, aquilo que o Jiménez fez para assistir o Jonas no golo que resolve o jogo, é uma coisa do outro mundo. Mirabolante, é uma coisa do outro mundo, não é? É uma ainda coisa mais que no não... jogo de responsabilidade e naquela altura do jogo, que o jogo podia complicar-se bastante. Mas a verdade é que ele ali não tinha outra solução para dar ao Ele não tem pé esquerdo. Não tinha outra solução para dar ao lance. E eu, quando o vi fazer aquilo, quando percebi, há ali uma fração de segundo em que percebes, ele vai cruzar de letra e disse, que estupidez, não é? Faz lembrar aquela história do falecido José Maria Pedroto num jogo do Futebol do Porto, nos anos 70, ainda o António Oliveira jogava no Porto, em que o José Maria Pedroto, isto conta-se, estaria no banco, o Oliveira fintava, e ele dizia cruz, gritava do banco, cruza, e o Oliveira não cruzou, chutou, foi golo. E o Pedroto terá dito para os seus adjuntos, também está bem. Pronto. E assim, esta questão que se coloca aqui é um bocado isso, quer dizer, vê-se, o Jiménez vai cruzar de letra. E pensando assim, pá, que idiotice, pá. E depois resulta.
não é? E quando resulta, é aquilo que separa uma idiotice de um golpe de gênio. E foi aquilo que aconteceu. O Benfica acabou por ganhar, ganhou bem. O Vitória foi um digno vencido. Creio que vai subir mais. E acredito na qualidade do trabalho do José Peseiro no Vitória. E o Benfica, ao ganhar, é verdade que ganhou sem grande brilho. Como já tinha ganho sem grande brilho ao Aves na última partida que fez em casa, mesmo resultado, mesmas dificuldades, primeiro gol a chegar ainda mais tarde do que chegou neste caso, mas para o Benfica neste momento o brilho é uma questão secundária. O que é importante é ir ganhando os jogos, e o Benfica, que já esteve a 7 pontos no início desta segunda volta, neste momento está à frente do campeonato. E é isso que achas que isto começa a aparecer com o primeiro campeonato do Rui Vitória, em que chegou a estar a 8 pontos do Sporting? Chegou a estar a 8 pontos mais cedo. É verdade. E sim e não, porque o Benfica nesse campeonato há um ponto em comum, que eu ainda ontem por acaso estava a ver a exibição do André Moreira, guarda-redes do Belenenses, e estava a lembrar-me de um União da Madeira Sporting, em que o Sporting podia ter disparado para o título há 2 anos, e o guarda-redes do União da Madeira era este mesmo André Moreira, que fez também uma exibição. E já agora deixa-me recordar às pessoas que André Moreira não fez apenas um jogo bom ontem. Contra o Benfica fez um punhadão de grandes defesas quando o Benfica foi ao Restelo e teve quase a perder. O Benfica teve quase a perder. Sim, o Jonas empata aquilo a segundos do final. Não tenho a certeza que tenha sido o André Moreira a jogar esse jogo, mas se tu dizes... Eu fiquei com a ideia que era o André Moreira, mas o André Moreira, de facto, já não é a primeira vez, não surpreende, é claramente um bom guarda-redes. Pronto, mas e estávamos a falar do jogo do Benfica. O Benfica, perguntavas-me se parecia com esse campeonato. Há outra diferença que tem a ver com o facto do Benfica, nesse campeonato, ter chegado ao jogo, ao confronto direto com o Sporting, ainda atrás, e era o Sporting que precisava do empate nesse jogo para se manter na frente. Aliás, 2 jornadas antes desse Sporting Benfica, o Sporting tinha 5 pontos de avanço, empatou em Guimarães 0-0 e depois perdeu em casa com o Benfica 1-0. E isto para te dizer o quê? Que o Benfica neste momento está naquela fase do campeonato em que não pode achar que está ganho. Porque foi o que o Sporting achou nessa altura. O Sporting nessa altura achou que estava ganho em quando foi a Guimarães. 5 pontos de avanço, isto é tranquilo. Até podemos empatar. Então, enfim, isto não é uma coisa que os jogadores pensem conscientemente. É uma coisa que lhes entra no subconsciente e acaba por afetar-lhes o rendimento em campo. Empataram esse jogo e ficaram com... aliás, não tinham 5, tinham 4 pontos. Assim é que é. E ficaram com 2 pontos de avanço. Ou tinham, eventualmente, 3 pontos. Enfim, não sei. Tinham um avanço que dava para empatar esse jogo e empatar o jogo seguinte com o Benfica, e o Sporting ficaria ainda na frente. E o jogar para o empate no confronto direto é muito perigoso. Sempre uma estupidez. O Sporting nesse jogo terá sido um bocado vítima disso mesmo. Jogava por 2 resultados, empate e vitória. E acabou por relaxar um bocadito, perdeu. O Benfica não pode relaxar. E daí que eu te diga que daqui até ao final do campeonato o brilho para o Benfica e para o Rio Vitória acaba por ser uma questão um bocado secundária. O que é importante mesmo é ir ganhando os jogos. E ganhando sempre, e sobretudo entrar com pressão máxima, porque se a equipa afrouxa a pressão pode ressentir-se, e pode ressentir-se já em Setúbal. A Vitória de Setúbal é uma equipa forte e o José Conceiro é um treinador que geralmente causa problemas ao Benfica. O Benfica tem uma vantagem, no entanto, não é? Tu tens realçado aqui que é a condição física, precisamente por estar apenas numa Europa. Sim, mas a Vitória também já não está em mais lado nenhum, portanto também vai chegar fresco ao jogo e tem uma semana inteira para o preparar. Portanto, a vantagem aí poderá ser tida em conta quando for o Benfica-Porto, porque o Benfica-Porto vai ser a uma distância de dias curta relativamente ao Sporting-Porto da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. E isso pode eventualmente condicionar um bocado a estratégia do Sérgio Conceição, que vai ficar um bocado ali, vai ter que se centrar nas duas coisas e não pode apostar só numa, com certeza. António, o Porto. Finalmente o Porto. O Porto que eu confesso que não estava à espera que o Porto escorregasse em Belém. Nem sequer um empate. Pensei claramente que o Porto ia vencer o jogo por 2 ou 3-0. E perdeu. Perdeu. E eu acho que o jogo do Porto serve para que percebamos que no futebol não há receitas miraculosas e não há verdades absolutas e não há fatores que expliquem só o bem ou só o mal. Repara, onde é que o Porto começa a perder o jogo com o Belenenses? Começa a perder o jogo com o Belenenses naquele desentendimento entre o Filipe e o Osório que se estreava ontem. Eu já vou ao Osório. Sim, mas eu não te vou dizer que o Osório é mau jogador. Não, a questão não é essa.
A questão é, haveria entrosamento suficiente para ele estar a jogar? Não, claro que não. Agora, eu não te posso ter dito há 2 ou 3 semanas que uma das vantagens da gestão de plantel do Sérgio Conceição era o facto de fazer uma gestão de plantel inclusiva, sim, em que inclui toda a gente, em que... e depois condenar o que ele fez ontem. E depois condenar o facto de ontem ter incluído o Osório. Porquê? A gestão de plantel do Sérgio Conceição é feita no sentido de fazer render um plantel que em si não é tão vasto como são os plantéis do Benfica ou do Sporting, mas em que toda a gente conta. E até demos aqui muitas vezes como exemplo o caso do guarda-redes, em que José Sá passou a ser incluído também. Toda a gente é incluída. Não há um jogador no Porto que tu digas assim, este não conta. Não, contam todos. O Osório também conta. Correu mal. Mas se a estratégia ou se o plano é bom para justificar o facto do Sérgio Conceição ter conseguido transformar um plantel que no início da época olhava-se para ele e dizia assim, são 13, 14 jogadores e não têm mais. Se houver lesões vai ser um problema. Sim. Num plantel em que neste momento tens 21, 22 jogadores a contar e a render, então de repente eu não te posso dizer que é mau porque incluiu o Osório e o Osório não estava ainda suficientemente entrosado com o Filipe e por isso chocaram os dois e o, não sei se é dizer Nathan ou Nathan, porque ele é brasileiro, acabou por fazer Nathan tinha marcado ao Benfica. Tinha marcado ao Benfica também. Pronto, aí foi onde o Porto começou a perder o jogo. Agora há outra questão que eu acho que vale a pena refletirmos um bocadinho sobre ela, que tem a ver com aquilo que é o rendimento do ataque do Porto. Se fores a ver, o Porto nos últimos 4 jogos fez 2 golos. Sim. 0-0 com o Liverpool fora, é verdade que era um jogo que já contava para pouco. 1-0 perdeu em Passos de Ferreira, ganhou 2-0 ao Boa Vista e perdeu 2-0 com o Belenenses. São 2 golos em 4 jogos. Nos 4 jogos antes desses, o Porto tinha feito 13 golos. Cilindrou, literalmente. Qual é a diferença? E acabou essa série no Porto 2 Sporting 1. A diferença é que, entretanto, no Porto Sporting, Marega lesionou-se e parou de jogar. Eu não quero, atenção, e ainda hoje escrevi sobre isso no meu artigo das terças-feiras no Bancada, aqui dizer que Marega é o jogador-chave do futebol do Porto ou que o futebol deve ser aquilo que Marega dá à equipa do Porto. O que é que Marega dá à equipa do Porto? Poder de choque, velocidade explosiva, profundidade... e dei comigo e contei essa história no meu artigo 2 do Bancada a pensar numa das coisas, o meu filho joga rugby, conforme tu sabes, e uma das coisas que um dos treinadores disse na palestra, porque o rugby infantil e juvenil tem essa vantagem, os pais conseguem ouvir as palestras dos treinadores. O rugby basicamente tem 2 grandes famílias, avançados e 3 quartos. Os avançados são aqueles tipos mais robustos, que fundamentalmente vão ao choque. E vão ao choque para quê? Não é para andar à cabeçada, não é que gostem de andar à cabeçada uns com os outros, não é isso. Vão ao choque porque, ao chocar, provocam um ponto de fixação do jogo e chamam adversários para ali. E ao chamarem adversários para ali, conseguem criar situações de superioridade noutros sítios que devem ser aproveitadas pelos jogadores mais ágeis, mais rápidos, que são os 3 quartos. Ora bem, estamos a transpor isto para o caso de Marega. O Porto perde Marega, perde essa capacidade física do seu futebol. E é estranho que olhemos para o Marega e não vejamos nele um jogador tecnicamente extraordinário, porque ele não o é, de facto, mas que, ao mesmo tempo, a partir do momento em que sai o Marega, o Porto passa a sofrer de problemas de eficácia de concretização. Então, mas se o Marega não é um Jonas, não é um jogador extraordinário a finalizar. Será que pelo facto de faltar o Marega, o Porto, em vez de marcar 3 golos em 5 oportunidades, passa a marcar 1 golo em 10 oportunidades? Tem a ver com as condições em que essas finalizações são feitas. Porque Marega acaba por ser um bocado aquele ponto de fixação que vai desgastando os adversários e cria condições para que os companheiros acabem por finalizar em situação mais favorável. Eu acho que tem um bocado a ver com isto, embora também possa ter a ver com o contrário, porque o futebol tem esta vantagem, eu posso estar para aqui a dizer, e as pessoas aí em casa podem achar exatamente o portanto, tu achas que se o Marega voltar, ou quando o Marega voltar... Eu acho que quando o Marega voltar, o Porto melhora, inevitavelmente. E atenção, e isto não tem a ver, eu não estou aqui a defender o modelo de jogo do Porto, que é um modelo de pressing, de pressão permanente, um jogo muito físico. Mas isso era uma pergunta quando o Porto tem... Mas isso, repara, isso eu não sou capaz de criar aqui o contrafactual. Eu não sei se um Porto... Se me desses a escolher, assim, diz assim, olha, queres um Porto
mais físico, com Marega, Aboubakar, ou um Porto mais técnico, com Oliver Torres, Brahimi, em que as características de Oliver Torres e de Brahimi são mais sobressaentes. Sobressaem mais. Eu diria, à partida, eu gosto mais do futebol do Oliver Torres e do Brahimi. Pois é mais bonito. É um futebol mais bonito. Mas o treinador é o Sérgio Conceição. E dentro do plano de jogo que o Sérgio Conceição definiu, eu não posso agora dizer se o Barcelona jogasse direto como o Real Madrid, se jogava melhor ou pior. Não sei. Não joga. Mas, António, eu recordo no início do campeonato, quando vi o Benfica jogar mal e vi o Sporting com um plantel riquíssimo, eu olhei para o Porto e pensei assim, suspeito que o Porto pode ter problemas de lesões, lá mais para a frente, o Benfica não está a jogar bem, perdeu pedras importantes, e o Sporting tem aqui um plantel que lhe dá garantias de, quando houver uma baixa de outros jogadores, aparecer por cima. Está-se a ver que afinal não é bem assim. E agora a pergunta para o Porto é esta. Tu não achas que este pressing, aquele domínio que o Porto exercia, mais tarde ou mais cedo podia ter este efeito nos jogadores? Não sei o suficiente sobre treino e sobre condicionamento dos jogadores para te dizer que sim ou que não. Há pessoas a fazer doutoramentos nessas áreas e essas pessoas trabalham nos clubes. Da questão física. Eu sobre a questão física não tenho além da questão qualificação para me pronunciar. Parece-te que o Porto, do ponto de vista anímico, está a quebrar um bocadinho nos últimos jogos? É normal, mas isso, repara, boa parte daquilo que é o trabalho de um líder... António, olha para a imagem do Casillas ontem. Sim. Quando leva com o segundo gol. Sim, isso é perceber que o jogo está perdido. E as palavras dele no final do boa jogo. Parte daquilo que é o trabalho de um líder é conseguir fazer com que os jogadores superem os momentos de desânimo e de desaire. A derrota, inevitavelmente, leva a que uma equipa se sinta pior. Aí também não há receitas únicas. Há jogadores que, quando perdem, o que mais querem é entrar em campo. Se pudessem, entravam em campo no dia seguinte para poder refazer a imagem, refazer o resultado. Há outros que não. Quando perdem, querem afastar-se. Enfim, somos todos humanos. António, e a capacidade de um líder tem a ver com a capacidade que ele tem para liderar o seu próprio grupo, que é diferente de qualquer outro grupo que haja no Há uma certeza que a gente pode ter. Daqui até ao final do campeonato ainda vai haver surpresas com qualquer nos três anos. Não sei. Até seria surpreendente que não houvesse. Exatamente. E isso em si já seria uma surpresa. Uma última pergunta. Toda esta conversa sobre Jesus sai, Jesus fica. Queres dizer alguma coisa sobre isso? Acho que podemos falar sobre isso para a semana. Muito bem. Embora tu não gostas muito de especular sobre isso? Não, pois, porque é isso. Repara, eu acho que a avaliação do trabalho de um treinador tem que ser feita em muitos parâmetros e o trabalho de Jesus terá falhado em algumas... Mas, enfim, falamos nisso para a semana. Terá falhado em algumas circunstâncias, noutras não, porque é verdade que o Sporting com ele tem sido sempre mais competitivo do que era antes. Bom, guardamos então este assunto como um dos temas do programa da próxima semana. Peço desculpa, ultrapassámos um bocado o tempo na segunda parte, quer dizer, 3 minutos, literalmente, mas quero-lhe agradecer a paciência de estar desse lado. Quero agradecer também ao António. Eu acho que estas conversas são cada vez mais interessantes do ponto de vista de perceber futebol e perceber aquilo que as equipas vão fazendo. Quanto a mim, eu voltarei amanhã às 8 da manhã com um comentário matinal e já agora nas duas partes deste programa ponham um gosto e faça a partilha nas redes sociais. Obrigado e até amanhã.